Graças e paz a todos. Amém. Boa noite. Vamos colocar em pé, vamos orar. Agradecer a Deus. Louvado seja Deus. Amado Deus e Pai, nós queremos agradecer a Ti por essa noite, por estarmos aqui, Senhor. Nós engrandecemos o Teu nome, Senhor Deus, e glorificamos o Teu nome. Somos gratos em nosso coração por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Pedimos a Sua graça nesse dia de hoje, para aqueles que estão aqui dispostos, Senhor Deus, a conhecer, Senhor Deus, da revelação da Tua palavra. Nós confessamos a nossa total dependência do Teu Espírito, Pai. Então venha sobre nós, trazendo, Senhor Deus, entendimento e compreensão, Senhor, para que o Seu nome seja glorificado e adorado. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Eu queria, antes de nós iniciarmos, hoje nós vamos estar passando a última aula do ano, e daí nós vamos fazendo uma pausa, e daí nós retornamos na segunda semana de janeiro, tá bom? Então vai ter um tempinho aí para os irmãos lerem melhor a apostila, poderem aprofundar um pouco nesse assunto, pelo qual nós estamos tratando. Hoje nós vamos falar sobre a Lei de Moisés, parte 2. A aula anterior, dada pelo pastor João, nós aprendemos um pouco sobre o tema que era a Lei de Moisés, parte 1. E os seus irmãos forem ver na apostila, os primeiros parágrafos é semelhante. Os irmãos podem ver a aula anterior com a aula de hoje, os parágrafos são semelhantes, porque trata-se da lei de Moisés e trata-se sobre o aspecto de nós definirmos algumas coisas, né? O pastor João falou sobre a lei de Moisés, definindo-a, o que é a lei. E hoje nós vamos falar sobre a lei de Moisés novamente, que seria, na verdade, uma continuidade daquilo que o pastor João falou, né? Algumas coisas a gente vai voltar a falar, mas eu vou trabalhar bastante a questão sobre o que não é lei, tá certo? Então, eu fiz uma introdução, nós vamos ver a introdução que não está na apostila, mas é uma introdução rápida, né? Entendendo a progressão da revelação divina. Porque, na verdade, o tema desses nossos encontros, né, o tema desse estudo é lei e graça. Nós estamos aprendendo sobre a lei e sobre a graça. E entendendo a progressão da revelação divina, nós já passamos por esse tópico, mas é bom lembrarmos que nós estamos aqui com esse desafio de aprendermos. Eu digo de aprender e não de ensinar, porque todas as vezes que nós estamos aqui à frente, nós aprendemos mais do que nós ensinamos, né? Mas é um desafio para nós poder passar para os irmãos a compreensão, né, o entendimento dessa graça, dessa manifestação divina de Deus, dada de forma progressiva. Ou seja, Deus, desde os princípios, ele se revela ao homem dentro de um entendimento que nós podemos dizer que é de forma progressiva. Progressiva. Deus no Éden, Deus no período do dilúvio, Deus no período de Moisés, Deus nos profetas, Deus antes de Cristo, Deus em Cristo, são revelações divinas. E essas revelações nós temos entendido que Deus, ele, através da sua palavra, ele tem manifestado a nós. Então, essa introdução que eu fiz vai dizer o seguinte: entendendo a progressão da revelação divina, que não tem nada a ver com o conhecimento intelectual, mas sim com a capacidade de compreender a revelação de Deus através das Escrituras.
Não é correto afirmar que a graça anula a lei. Pelo contrário, compreendemos a lei através da graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Porque, na verdade, há apenas um legislador e juiz, e esse legislador é Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 12. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Então, aqui, para nós entendermos melhor, se o legislador que é Deus, ele é eterno, a sua lei também é eterna. Então nós, eu não sei alguns irmãos, mas nós sempre ouvimos dizer que o fim da lei é Cristo, né? E essa forma de expressar que o fim da lei é Cristo, dá a entender que, ou seja, a lei nós podemos deixar de lado que ela não vale mais nada. Agora daqui para frente é Cristo, é graça, é só alegria, vamos que vamos. E às vezes, uma melhor compreensão nós vamos entender que não. E a lei do Senhor, ela é eterna, a lei de Deus, ela é eterna. E todo esse esforço nosso que nós temos feito de compreender, através dos ensinos que nós temos buscado e através das Escrituras, é entender isso, entender sobre a revelação que Deus tem nos dado nesse dia de hoje, para melhor compreendermos esse período que nós chamamos período da graça. Porque a graça de Deus, ela não anula a lei. Pelo contrário, ela nos ajuda a entender a lei. Então a lei, ela é válida? Sim, ela é válida. Até nos dias de hoje, a lei do Senhor é válida. Porque os princípios de Deus são eternos. E é sobre isso que nós vamos falar no ensino de hoje. Amém? Precisamos entender o que é e o que não é a manifestação divina. Chamado a lei, pertencente ao período de tempo. Então aqui nós temos, quando se fala em período de tempo, nós sabemos que há um tempo entre Adão até Noé. Entre Adão até Noé havia lei? Quem que pode me ajudar aí? Havia lei entre Adão, desde Adão até Noé, existia alguma lei? Sim. Amém. Existia uma lei chamada lei moral. Essa lei sempre existiu. Não havia uma lei escrita, mas havia a lei moral, que chegou até nos dias de Noé. E como diz a palavra, Noé foi um pregador das verdades, da verdade e da justiça. Através da vida de Noé, da justiça que Noé expressou em seus dias, Deus julgou o mundo. Não foi através de Moisés, através de Noé, da justiça que havia em Noé, Deus julgou o mundo antigo. E Deus começou uma nova humanidade através de Noé, com novas ordenâncias, com novos princípios, e continuou a lei do Senhor a existir. E essa lei existiu até nos dias de Moisés. E daí Deus resolve então colocar no papel, escrever a lei. A lei que era moral agora se torna uma lei escrita. Então a lei do Senhor são princípios eternos, sempre existiu e sempre existirá. Um exemplo da lei moral é não matar. Nos dias de Adão, quando Caim mata Abel, já foi falado até mesmo aqui em algumas aulas aqui, o que Caim fez era correto ou não? Mas aonde que ele aprendeu que matar não podia? Porque havia uma lei moral que dizia não matarás. E ele matou e teve a sua recompensa.
Então essa lei moral, ela continua. E quando chega nos dias de Moisés, Deus resolve então escrever essa lei moral. Então nós dividimos a lei, agora falando do período da lei de Moisés. A lei de Moisés, ela foi dada a Moisés e ela é dividida também entre lei moral e lei cerimonial. A lei moral, ela simplesmente teve o respaldo do que já existia antes e ela continuou. Deus simplesmente deu continuidade e pediu que Moisés legislasse isso daqui. Nós temos também o que nós chamamos de legislador, até eu li aqui que o legislador é o Senhor. Mas também é conhecido entre nós que Moisés foi um legislador por ter sido um portador das leis, portador de Deus em dar a lei ao povo. Então Moisés também pode ser conhecido como um legislador, um servo que serviu na casa de Deus. Diferente daquele que haveria de vir, que seria um outro legislador, que não seria servo, mas seria filho. Então nós vamos começar a entender sobre essa questão da lei, sobre essa revelação de Deus através da lei, entendendo que a lei, ela foi dividida entre lei moral e cerimonial. A lei moral tem a ver com o relacionamento do homem para com Deus e do homem para com o próximo. Quando Jesus ele diz assim, que toda lei e profeta se resume apenas em 2 mandamentos. Jesus ele falou, a partir de hoje vocês não precisam mais observar a lei. Eu vou ensinar a vocês 2 mandamentos. Não, Jesus ele simplesmente ele disse assim, olha, toda lei se resume em 2, em 2 ordenanças. Meus irmãos vão lembrar que eu citei aqui, o pastor João também citou. Alguns compreendem que existem 613 ordenanças de Deus, que compreende a lei de Moisés, 613 ordenanças. E dessas 613 ordenanças, Jesus resumiu apenas em 2, dizendo, amarás o Senhor de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito, e o próximo como a ti mesmo. Se compreende também que a lei quando Jesus se falava da lei, Jesus falava do decálogo, né, dos 10 mandamentos, né, que foram dados para Moisés, e pode-se entender que é dos 10 mandamentos que são as leis principais, né, que são as leis primordiais, são a primícia das leis, e depois as demais leis vieram depois, mas tudo com base nos 10 mandamentos. Para os irmãos entenderem, quando falam em amarás o Senhor de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o seu espírito, essa lei tem a ver com a lei cerimonial, mas também tem a ver com a lei do relacionamento do homem para com Deus. Quando fala que não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor em vão. Lembra-se do dia de sábado para guardá-lo e santificá-lo. Isso aí tem a ver com o relacionamento do homem para com Deus. E o homem entendendo isso, depois surgiu as outras leis cerimoniais para ter o cumprimento dessas outras. Mas algumas coisas dessa lei, na nova aliança, muita coisa, ela não é que deixou de existir, ela teve o seu cumprimento e algumas, elas foram modificadas por Jesus. E isso nós vamos entender aqui. E depois nós temos honra pai e mãe, e depois nós temos, em relação ao próximo, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Isso tem a ver com o próximo. E todas as outras leis que surgiram depois, como ordenância, tem a ver com o relacionamento do homem para com Deus e do homem para com o próximo. Então, as leis, elas se dividem em lei moral e lei cerimonial. De Moisés até a Cristo,
essa lei, ela se tornou uma revelação do Senhor. Revelação da graça de Deus. Mas como assim? A lei, ela era pesada para o homem, mas era a revelação de Deus. E os homens, eles eram para eles obedecer. E aí vem o entendimento que o apóstolo Paulo, ele expressa para nós, quando ele escreve a carta de Romanos. Que a lei, na verdade, ela se tornou enferma, por quê? Porque a lei, ela veio revelar o caráter de Deus. Veio revelar aquilo que Deus é. Veio revelar aquilo que Deus exige de nós. E nada mais era do que, isso nós vamos ver isso, tanto na lei moral, que começou lá com Adão, até nos dias de Jesus, era simplesmente obediência. Esse era o foco da lei, obediência. Era isso, era a obediência, obedecer. Mas o homem entendeu que ele poderia desobedecer e sacrificar. Então ele viveria a transgressão, transgredindo a lei, e depois ele sacrificava. Porque no entendimento do homem, ele achava que o sacrifício era mais agradável a Deus. Deus estava interessado nesse relacionamento em que o homem tinha de se relacionar através do sacrifício, através de um arrependimento, onde era levado um animal para ser morto no lugar dele. E isso era a lei. O homem entendeu que Deus queria justamente isso. Mas, na verdade, por trás de tudo, Deus queria que o homem obedecesse, não que sacrificasse. Mas o homem entendeu que Deus queria que ele sacrificasse. Por isso ele transgredia a lei tranquilamente. A lei era incapaz de fazer com que o homem não pecasse. De maneira que tem uma referência que quando Samuel ele chega até Saul, Saul já tinha sacrificado, nós conhecemos bem essa passagem de Samuel e Saul. Saul vai para uma batalha e pede o conselho de Samuel. Samuel diz para Saul: olha, você espera, nós vamos sacrificar junto ao Senhor, nós vamos pedir direção a Deus e tal, tudo certinho. Vamos ver o que Deus diz. E marcou um horário, tudo certinho com Saul. E Samuel, houve algum imprevisto, Samuel começou a atrasar e não chegava na hora. E Saul, então, muito ansioso, com aquela ansiedade de querer fazer as coisas do jeito dele, ele vai e resolve fazer aquilo que não era permitido ele fazer, que era sacrificar. Quem sacrificava era o sacerdote, era o profeta. E ele resolveu fazer aquilo que não era cabível ele fazer, e sim Samuel. E quando ele faz aquilo, Samuel chega, Samuel pergunta: o que você fez? Eu falei: então, pois é, o senhor demorou muito e tal, eu fiquei aí meio pensando aí como é que ia ser e tal, e eu resolvi fazer. E uma das falas de Samuel era essa, que Deus não se agrada, o problema não é o sacrificar. O problema não é esse. Não é o sacrifício. E depois os profetas, durante a história, vêm corrigindo isso. Em dizer: por acaso Deus se agrada de carne de bois, sangue de animais? Deus se agrada disso? É disso que Deus se agrada? Não, Deus não se agrada disso. E quando Samuel fala para Saul, Deus fala assim: você acha que Deus realmente queria sacrifício? Deus não se agrada de sacrifício? É disso que você acha que Deus se agrada? Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Mas a lei dizia que era para sacrificar. Mas o homem ao qual Deus criou, a tendência do homem é sempre se inclinar para as coisas que são contrárias à vontade de Deus. Então a lei foi para declarar isso: ó, quem és tu, homem? Você é esse homem. O homem tem uma inclinação para isso. Então ele, para nós hoje, é fácil nós entendermos, não é mais fácil nós obedecermos? Nós dizemos, é muito mais fácil obedecer. Mas obedecer também custa. É difícil obedecer. Hoje nós entendemos e conseguimos, mas o homem antigamente, ele não obedecia, porque ele entendia que Deus
Se eu sacrificar, é melhor. Deus vai se agradar do meu sacrifício. Então ele vivia a vida dele normal, cumprindo a lei. A lei dizia, não matarás. Ele falava, não, matar nós não podemos. Tanto é que quando os religiosos levaram Jesus diante de Pilatos, e Pilatos olhou aquele homem e falou, mas quais são as acusações desse homem? Por que vocês me trazem esse homem aqui? Ele não é judeu? A questão não é religiosa? Então julguem vocês mesmos. E eles disseram para Pilatos que o pecado daquele homem tinha tudo a ver com a religião, porque ele transgredia o sábado, ele se colocava como filho de Deus, e quando eles disseram que Jesus também se levantou contra o Império Romano, e colocando Pilatos numa situação de que, olha, ele está falando contra o Império, o senhor também tem que tomar providência sobre isso. Mas a fala de Pilatos foi, julguem vocês mesmos. Se a pena desse homem é ser condenado à morte, então julguem vocês mesmos, pela lei de vocês. E eles dizem assim, não, mas a lei não nos permite matar. A lei não nos permite matar. Então eles vão até o limite. Então, resumindo, o dia a dia de um judeu, ele não pode matar, mas ele podia espancar a pessoa até, só não pode matar. E se matar, ele... Mas qual que era o espírito da lei? O espírito da lei, Jesus vai trazer lá na frente. Olha, eu vos digo, o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, se irá em vosso coração, o peso da sua transgressão é como se você tirasse a vida do outro. Então, as coisas mudam. Os irmãos estão entendendo? Então, esse é o espírito da lei. Então, vamos lá. Nós dividimos esse assunto em duas partes distintas, né? A definição do que é a lei e a definição do que não é lei. A definição do que é lei, o pastor João já trouxe para nós, na aula passada, na aula anterior. E a definição do que não é a lei, nós vamos estar falando agora. A lei tinha um tempo específico. Qual que era esse tempo específico? João, capítulo 1, versículo 17, diz assim, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade por Jesus Cristo. Então, dá a entender que a graça, ela se opõe à lei. Ou seja, a lei foi dada por Moisés. É como se dissesse assim, que a lei que foi dada por Moisés não havia graça. Mas isso é forma de se aproximar. É uma maneira de nós lermos e nós precisamos corrigir isso. Porque a lei também é manifestada a graça de Deus. Porque através da lei nós conhecemos o caráter de Deus e isso é graça. Se o homem não tivesse a lei, como o homem seria? Imagine alguém vivendo sem leis. Um homem sem a lei. E o apóstolo Paulo fala isso. Se não tivesse uma lei dizendo não matarás, o homem estaria matando até hoje tranquilamente, sem peso nenhum. Então a lei, ela é boa. Quem a tornou doente e enferma foi os que observavam a lei e queriam ser justificados através dela. De que forma? Desse jeito que eu estou falando para os irmãos. Se aproximava da lei e falava, o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. Não, aqui você pode fazer isso, para fazer aqui você não pode. Eu não posso fazer isso, não, mas isso aqui eu posso? Posso. Eu não posso matar, mas bater eu posso? Não, a lei não fala nada, se você bater não tem problema, só não pode matar. Então nós vamos lá. Daí espancava a pessoa, deixava o semi-morto, só não matava. Não era assim que eles faziam? Só não podemos matar, porque se a gente matar, nós somos réu de juízo. Porque a punição daqueles que matam é o quê? Se você matar, você tem que morrer. Essa é a punição da lei.
Então eu não vou matar, mas eu vou chegar quase perto. Mas eu não vou transgredir a lei, porque dessa forma eu não transgredo a lei. Então essa era a forma de observar. Olhando esse texto, olhando esse versículo que está no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 17, dá a entender que a lei foi dada por Moisés, a graça veio por nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vivemos um período de graça, quer dizer, a lei para nós não serve para nada. Não, está errado. Nós temos a graça de Deus hoje. A graça que permite nós examinarmos a lei e vermos que é possível nós cumprirmos a lei. Só que daí nós vamos entender que a lei, ela foi mudada em algumas coisas, a lei, ela foi substituída em algumas outras. Tudo que diz respeito à lei cerimonial, ela teve um cumprimento profético. Ou seja, toda a lei cerimonial, que seria o quê? Em torno do santuário, do templo, do sacerdote, tudo que é lei cerimonial, as festas, os sacrifícios, tudo isso daí é cumprimento profético. E teve o cumprimento em Cristo Jesus. Por isso que Jesus fala, o fim da lei é Cristo. Não é que o fim da lei é Cristo, é que os homens andaram, caminharam pela lei, e o final da lei foi encontrar aquilo que a lei falava, que era Cristo. Então o cumprimento da lei é quem? É o Cristo. Porque a lei fala de Cristo, Jesus falou isso. Jesus falou, olha, vocês falam que são filhos de Abraão, mas não fazem a obra do vosso pai Abraão. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Então, qual foi o dia em que Abraão viu o dia de Jesus e se alegrou? Quem que pode dizer aonde Abraão viu Jesus? E daí os judeus entraram em parafuso e falaram o seguinte, mas você não tem nem 40 anos e está dizendo que já viu Abraão? Que Abraão já te viu? Quer dizer, mas o que Jesus estava dizendo? Olha, examinai as Escrituras. Elas falam ao meu respeito. Está tudo lá escrito sobre mim. Principalmente a lei. A lei vai falar de Jesus. Então o fim da lei é você encontrar com Cristo. O fim da lei é Cristo. Só que a lei, ela teve um período transitório. Era um período em que havia necessidade de se manifestar a lei. Então aqui, como nós lemos, em 1 João, no Evangelho de João, capítulo 1, 17, que diz que a lei foi dada por Moisés e a graça veio por Jesus Cristo, porque tinha um tempo específico. Aquele era o período da lei, mas a lei também ela teve um período, e depois ela não ia ter mais. Porque a lei, ela é eterna, irmãos. É isso que eu quero dizer para os irmãos. A lei do Senhor é eterna, mas não é toda a lei que é eterna. Existe a lei moral, essa é eterna. Essa nós vamos ver no Velho Testamento e nós vamos ver no Novo. Jesus falando, não matarás. Jesus falando, tudo Jesus vai falar da lei moral. Mas a lei cerimonial teve o cumprimento em Cristo. Então, nessas leis, o cumprimento dela foi Cristo. Então, muitas das leis foram permanentes, ela permaneceu, muitos itens da lei permanecem. E outros tiveram seu cumprimento profético. No caso, as leis cerimoniais relacionadas a sacerdote. Quem que é o sumo sacerdote? Hoje. Vamos, gente, quem que é o sumo sacerdote? Jesus, né? Mas qual que é a ordem sacerdotal de Jesus? Melquisedeque. Só que Melquisedeque, ele era descendente de Levi? Não, não era. Quem era Melquisedeque? A palavra Melquisedeque significa rei de justiça. Um reino de justiça. Um sacerdote que existiu nos dias de Abraão, que diz que ele não teve filiação, não tinha pai e não tinha mãe, lógico, não nesse sentido, mas aquilo que ele fazia não tinha ordem sacerdotal, ele exercia um sacerdócio para o Deus Altíssimo. Melquisedeque, rei de justiça. Essa ordem sacerdotal, e Hebreus vai dizer, quando muda-se o sacerdote, muda as leis.
Então, como Jesus veio como sacerdote, também as leis foi necessário ser ajustada. Então, pontos da lei, ela permanece igual, não vai mudar. Não farás para ti mais escultura, mudou alguma coisa? Mudou, irmãos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, mudou alguma coisa? Não tomarás o nome do Senhor em vão. Honra pai e mãe. Isso mudou? Não matarás. Mudou? Não furtarás. Mudou? Não adulterarás. Mudou? Não cobiçarás. Não dirás falso testemunho. Nada disso mudou. Então a lei do Senhor não mudou? Algumas coisas. Mas outras tiveram cumprimento. Hoje nós não vamos ver ninguém cuidando de um animal para sacrificar no templo. Mesmo porque não existe nenhum templo. Quando Jesus chega, Jesus fala assim, Jesus olha, vê toda aquela movimentação, toda aquela religião acontecendo, todo aquele mover, sacerdotes ali naquele ofício, homens bem trajados, com aquelas vestes, tudo em destaque, conhecedores da lei. Jesus só observa. E Jesus vê todo aquele movimento, aquela criação de animal dentro do templo, e aquele comércio, e pessoal compra, quanto que vale essa rolinha? É tanto, mas, não, mas e aquela ali? Não, aquela ali é tanto, isso, e tal, e não, seu cabrito está com a perna meio torta aqui, isso aí não vai valer, você tem que pegar um dos nossos. Era o comércio que havia no templo. E Jesus observa toda aquela religiosidade. Então Jesus fala assim, olha, destrua esse templo, e em 3 dias eu construirei. Eles falaram, que isso? Como que vai destruir esse templo? Aquele templo levou 40 anos para ser feito, com todos os artefatos, com tudo aquilo que Herodes tinha feito no templo, 40 anos. Jesus falou, destrua esse templo, em 3 dias eu reconstruirei. Mas Jesus dizia sobre o templo que estaria entrando agora numa nova aliança, uma nova ordenança, que seria nós, o santuário de Deus. Tanto é que o que precedeu Jesus, João Batista, e um pouco antes de João Batista era Isaías. E a profecia que foi dada para Isaías foi essa, a minha voz se ouvirá no deserto. Voz do que clama no deserto. A voz não seria clamada mais no templo, o templo passou. O tempo da lei já estava entrando já no sua... A lei cerimonial que eu estou falando, já estava entrando já na sua decadência. Não na sua decadência, mas no seu cumprimento. Então, quando João Batista se manifesta, João Batista, qual que era a filiação de João Batista? Quem era pai de João Batista? Quem que pode dizer para mim aqui? Pai de João Batista? Zacarias. Ele era o quê? Sacerdote. Da tribo de? Levi. Da família do turno de? Abias. Isso. Ele era um sacerdote. E João Batista era o quê? Sacerdote. Mas aonde ele estava? No templo? E é por isso que Jesus disse, a lei e os profetas, até João. Agora é reino. Outra aliança, uma nova aliança. A voz de Deus agora não será ouvida mais no templo. E Jesus revela isso para a samaritana, é a mesma coisa. Não é em Jerusalém, não é aqui no Monte Gerizim. Não é aqui que se ouvirá, que Deus vai falar com o povo. Mas é em espírito e verdade. É tempos novos. É em tempos novos. Nós estamos entrando numa nova aliança. É essa transição, irmãos, que nós queríamos que os irmãos entendessem. Entre lei e graça. Não despreze a lei, porque a lei nos leva até Cristo. Se nós vermos a lei com um olhar para Cristo, você vai descobrir que tudo que nós vemos na lei
prefigura o Cristo que haveria de vir. Só que aquelas pessoas que tiveram a lei primeiro, elas não entendiam. Elas não entendiam a lei. É como se eu fizesse uma sombra aqui da minha mão. Os irmãos olham a minha mão e olham na parede, os irmãos vão ver a minha mão sendo projetada lá. Aquilo lá é sombra. Mas os irmãos vão saber que é mão, porque os irmãos conhecem a minha mão. Então, eles olhavam a figura, mas sem ver a mão. Eles não sabiam o que diziam a lei. Mas quando Jesus veio, daí ficou claro que a lei nada mais é aquilo que o apóstolo Paulo fala. Gente, o fim da lei é Cristo. Então não é entender que a lei acabou, e que a lei acabou, vivemos o tempo da graça, oba, vamos deitar o cabelo aí, que é o período da graça permite, a lei não serve mais para nós. Não, a lei teve o seu cumprimento em Cristo. Agora nós não precisamos olhar para a lei, mas precisamos olhar para Cristo. Porque a regra não mudou, e algumas coisas a régua subiu. Porque a palavra de Deus dizia, não matarás, era um mandamento. Agora em Cristo Jesus, Jesus fala o quê? O que foi dito dos antigos? Não matarás. Eu, porém, vos digo, que aquele que irá no seu coração contra o seu irmão, já o matou. Gente, o nível subiu. Mas daí nós podemos entender e usar a fala do que o apóstolo Paulo fala. Mas aí, dessa forma, o pecado vai abundar. Pois é, mas a questão é essa mesmo. Porque aonde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque agora nós temos a graça de Deus. E a graça de Deus não é simplesmente a graça de Deus. Nós já falamos sobre a graça aqui, sobre aquele pacote fechado que nós recebemos, né, pastor Flávio? E ali tem várias coisas, vários presentes, e a gente vai aprendendo a conviver com a graça. Vai entendendo a graça. Você não precisa viver na lei, mas você não pode desprezar a lei. Você não precisa abandonar a lei. Você não precisa observar item por item da lei, mas não abandone. Porque ela tem um cumprimento em Cristo. Amém? Então a lei ela tinha um tempo específico. Porém ela não foi descartada, precisamos entender. Jesus não veio revogar a lei, mas cumpri-la. Mateus 5,17, né, que diz isso. Não pensem que vim abolir a lei, ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. O significado de fim da lei é Cristo, como eu disse para os irmãos. Qual que é o significado dessa palavra que está em Romanos 10, de 1 ao 4, né? Irmãos, o desejo do meu coração e da minha oração a Deus, pelos israelitas, é que eles sejam salvos, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus, a justiça que vem de Deus. O que é a justiça que vem de Deus? Na lei, era possível ver a justiça de Deus? Sim. Quando Deus diz não matarás, Deus está falando que não é para matar, mas não é para você também fazer mal, não é para você amar o seu irmão. Deus poderia falar para você, ama o seu irmão. Deus fala, não mate o seu irmão. Então, qual que é o entendimento da justiça de Deus? Se não é para você matar, então é para você amar. E Jesus está esse entendimento, né? Então, a justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Amém? Vamos lá. Há ordenanças que permanecem iguais. Como eu falei, a lei ela não foi extinta. Existem pontos da lei que continuam iguais. Nós temos aqui Atos 15, né, que fala sobre o concílio, o primeiro concílio da igreja, né, que se deu. E esse concílio foi discutido sobre a questão dos gentios, né? O apóstolo Paulo, ele começa o seu ministério com os judeus, depois ele abrange seu ministério para os gentios, e
e nós temos aqui o primeiro concílio para discutir algumas questões sobre os gentios. Então, como a lei, olha como a lei ela continua. Pareceu bem ao Espírito Santo. Então, não foi somente uma decisão de homens, né? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, isso aí é a fala de Tiago, irmão de Jesus, né? Tiago era pastor da igreja, bispo da igreja de Jerusalém, e nesse concílio, onde se fazia presente não somente Tiago, mas como os demais santos, como João, né? Pedro estava lá, Paulo, Barnabé, foi discutido, então, toda a igreja reunida, foram discutidas algumas questões, algumas ordenanças que os gentios deveriam guardar. Então, disse Tiago ali, né, relatado em Atos Apóstolos, né, Lucas escreve assim, que Tiago, então, ele toma a palavra e ele fala, né, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: observe-se da comida sacrificada a ídolos, do sangue da carne de animais estrangulados, da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas e que tudo lhe vá bem. Então, alguns pontos da lei, ela não se encerrou em Cristo. Algumas coisas continuaram. Mas aí eu vou dizer para os irmãos, pode perguntar para mim, mas espera aí, o que é carne sacrificada a ídolos? Quem come aqui carne sacrificada a ídolos? Acho que aqui ninguém come. Eu, pelo menos, não como, né? Alguns irmãos comem carne sacrificada a ídolos? Carne sufocada, com sangue sufocado. Então, hoje existem algumas coisas, algumas observâncias que a gente precisa observar. Amém? Imoralidade sexual. Está na velha aliança e está na nova. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra pai e mãe. Então, honrar pai e mãe é um dos mandamentos. Permanece, continua. Honrar pai e mãe. Se a lei tivesse sido extinta por inteiro, você não precisava honrar seu pai e sua mãe. E Jesus teve um problema com isso. Porque quando Jesus chega nos dias dele, ele encontra algumas pessoas que guardavam a tradição dos anciãos, né? Que diziam e essa tradição era relacionado, e é bom a gente falar isso aí, porque a gente vai aprendendo também, né? Nós vamos ver que isso aí também é lei, que o filho mais novo, um filho mais velho, ele recebia a herança do pai, o pai deixava a herança, e na hora da partilha, o filho mais velho recebia 2 vezes a parte, recebia 2 partes, e os demais recebiam igual, mas o filho mais velho recebia 2. Por quê? Porque o filho mais velho, pela lei de Moisés, ele era incumbido de cuidar do pai na velhice, dos pais na velhice. Naqueles dias não tinha INSS, não tinha aposentadoria, não tinha nada. Então as pessoas ficavam velhas, não tinha quem cuidasse deles. E o filho mais velho, então, ele trazia o pai e cuidava do pai. Isso era um dos mandamentos de Deus. Honrar pai e mãe significa isso. Naqueles dias, o cumprimento dessa lei era relacionado no cuidado que se tinha com os pais. Bença a mãe, bença a pai, sim senhor, não senhor. Tudo isso aí é base, é tratamento cordial, que a gente tem que ter mesmo, de respeito. Mas o que vale é isso, é o cuidado que nós temos que ter com os nossos pais quando eles não puderem mais. E daí o filho vai e assume. E diz que nos dias de Jesus, havia uma tradição que dizia que essa condição de cuidar do pai, se fosse dado como oferta ao Senhor, era chamada uma oferta de corbá, ou seja, uma oferta, uma grande oferta, e que Deus via com bons olhos. Uma oferta dessa, Deus via com bons olhos. Ou seja, eu vou deixar de cuidar dos meus pais, mas vou ofertar ao Senhor. E eles defendiam essa tradição. Então Jesus vem e bate nisso daí. Jesus fala assim, o que é isso que vocês estão fazendo? Pela tradição de vocês, vocês anulam o mandamento, que é honrar pai e mãe. Amém? Deu para entender o que é honrar pai e mãe? Então honre, né? Eu nesses dias eu tenho procurado honrar a minha mãezinha lá. Às vezes é difícil, irmão, não é? Ai, meu pai, hoje para mim foi um dia que, meu Deus do céu.
Ai, meu Deus. Mas assim, a gente tem que fazer, né? Quem tem mãe, quem já teve, quem já honrou. Eu conheço irmãos aqui que já fizeram isso. E é lindo, é respeitoso isso, é louvável. E diz que é um único mandamento com promessa. Não é verdade? É o único mandamento com promessa. Amém? Então esse mandamento ainda continua. As sombras que já se cumpriram. Agora, nós vamos falar dos mandamentos, das leis cerimoniais que já foram cumpridas. Então essa nós não precisamos se preocupar, porque já foram cumpridas. Como? Em Hebreus, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante aos mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Então está falando daquela expiação que se fazia anualmente, em que o povo se juntava, aquele povo todo, todos eles num ato solene, e o sumo sacerdote então pegava, fazia expiação por si só, primeiramente, e depois fazia uma expiação pelo povo. E diz que ele entrava, fazia todo o ritual do sacrifício, item após item, seus irmãos foram ler em Levítico lá, vai lá, tudo está discriminado, como que tem que fazer, e coloca a mão no animal, primeiro examina o animal, vê se o animal é perfeito, depois põe a mão, e corta aqui, e corta para lá, pega o sangue, aspira, faz a aspersão do sangue na roupa, na orelha, e não sei na onde, depois entra no Santo dos Santos, leva o sangue, vai fazer a aspersão sobre o propiciatório, que é a tampa da arca, né? Propiciatório é a tampa da arca, faz ali e tal, e faz, e daí tem uma tradição que diz que se o sacerdote parasse de se movimentar lá dentro, porque ele ficava se movimentando, joga sangue aqui, joga para lá, e o povo lá fora esperando, joga, tal. E o povo lá fora esperando. E enquanto ele estava em movimento, as suas vestes tinham alguns, eu chamo de guiso, né? Mas alguns sinaletes, alguns, como é que chama? Eu chamo de guiso, sininhos, né? Sinos que balançava e fazia barulho, e daí o povo estava ouvindo, não, está vivo. Parou o barulho, pode puxar. Morreu. Daí se puxava ele com uma corda, porque não se podia entrar. Bom, isso aí é a tradição que fala. Mas se havia todo esse ritual, mas esse ritual teve cumprimento em quem? Em Cristo Jesus. Jesus, antes de ser crucificado, Jesus foi levado diante de quem? Quem pode dizer aqui? Diante de quem Jesus foi levado? Tirando Pilatos. Do sumo sacerdote, chamado Anás e Caifás, eram dois. Um era o sumo sacerdote, o outro estava na transição. Um era sogro, né? Sogro e genro. Um ia sair para o outro entrar. Então o outro era o aprendiz que estava ali, o trainee do sumo sacerdote. E Jesus é levado até eles. E ele examina Jesus, como um sumo sacerdote fazia para sacrificar o cordeiro que era imolado. Examinava. E daí ele fala assim, olha, é necessário que um homem morra no lugar de toda a nação. Então Jesus, ele passa por esse processo porque havia necessidade de se cumprir nele. Essa é a lei cerimonial, se cumpriu em Jesus. E Jesus está lá como um cordeiro. João não falou? Eis o cordeiro. Está aí, gente, o cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista estava dizendo o quê? Todos esses cordeiros que foram mortos, durante todo esse tempo, era a sombra daquilo que haveria de vir. Porque está escrito ali que essas coisas são sombra dos que haveria de vir. Porque na realidade, eles não poderiam aperfeiçoar, e não poderia te aperfeiçoar, mas aquele que haveria de vir faria o sacrifício uma vez só. Então a lei cerimonial, ela teve o cumprimento aonde? Em Cristo. Amém? Deu para entender, gente? E é lindo quando a gente lê o Evangelho de João, com certeza os irmãos já devem ter
terem feito isso, mas eu tenho assim um entendimento que quando eu leio, e foi dado até eu acho que um ensino sobre isso daí, num dos retiros nossos, acho que o Guto que trouxe um estudo a respeito do Evangelho de João, mas assim, simplificando para os irmãos. O Evangelho de João nada mais é tratando-se do ministério de Jesus, falando sobre o ministério de Jesus como sacerdote. Então nós temos a entrada, o livro, o primeiro capítulo de João, vem dizendo que Jesus, ele veio cheio de graça e verdade. E depois nós temos no primeiro capítulo, Jesus passando pela água do batismo. E João dizendo, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Logo em seguida, um pouquinho mais para frente, nós vamos ver Jesus no templo dizendo, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão vivo. E todas essas figuras que eu estou dizendo faz parte do Evangelho de João e faz parte do templo. O templo nós vamos encontrar o átrio que tinha justamente a água da purificação, o altar onde se fazia o sacrifício do cordeiro. E quando você entra para dentro do templo, você tem a mesa dos pães e você tem os castiçais, os candelabros, o menorá, que fala, onde simboliza a luz, luz do mundo, pão descido do céu, altar do incenso, a oração, Jesus como intercessor. E o Evangelho de João, ele não encerra, mas ele vai mostrar Jesus lá, como uma semente, um grão de trigo caído na terra. Então, a figura do Evangelho de João é a figura do templo e do ministério de Jesus. Mas isso é uma outra oportunidade, a gente fala. Tá bom? Vamos lá. O que mudou na nova aliança? Não, ali. A lei não mudou. A lei não é anulada pela fé. Ela é confirmada. Vamos ver lá em Romanos 3. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. O que mudou então na nova aliança? Então nós já sabemos que parte da lei foi mudada. Umas permanecem, que são a lei moral de Deus. A lei continua, a lei moral. Tudo que é relacionado ao próximo que está na lei, ela continua. Quer ver um exemplo? Está na lei de Moisés algo interessante. E aqui eu já ouvi dizer aqui, eu acho que foi o pastor Flávio que falou na ministração dele, que ele diz que a lei, qual Deus se preocuparia tanto em escrever uma lei que pudesse lembrar dos órfãos, lembrar das viúvas, lembrar do estrangeiro? Eu acho maravilhoso isso, porque a lei ela trata de alguns aspectos relacionados ao próximo de forma bem simples e bem objetiva. Como, por exemplo, quem é construtor aqui? O Pedro, o Tião sabe um pouco de construção, o Juninho, o Gilmar. Quando se constrói um sobrado e você faz um terraço, hoje por lei o que é preciso fazer? Você precisa fazer um parapeito. E a lei de Moisés diz que todo aquele que fizesse um sobrado tem que fazer um parapeito para que um outro não suba e não venha cair e se machuque. Isso aí está na lei. O que pode Deus se preocupar com uma coisa como essa? Ou dizer o seguinte, isso aí eu lembro que isso aí lá na casa do Wanda tem isso, viu, pastor João? Eu tenho um pé de acerola e nasceu e tem um galho que vai lá para a casa do Wanda, né? Do Vanderly, que é irmão do pastor João. Pé de acerola vai para lá. E às vezes fica vermelho para lá. Daí eu falo para a Nária assim, eu não posso pegar aquela acerola lá, porque nasceu do lado dele. A árvore é minha. É aquela história da galinha, né? Que é minha, mas bota o ovo na casa do vizinho e quem que é o ovo, né? Então, é dele. Ele sempre se valeu disso, né? Sempre apanhou, sempre. Só que ele não gosta muito, né? Mas assim, mas Deus se preocupou com o estrangeiro, por exemplo. E verdade sobre isso, que quando a Rafa deu o estudo de Ruth aqui, quem estava aqui? Estudo de Ruth, a Rafa deu. Ela falou sobre a estrangeira chamada Ruth. A Ruth era uma estrangeira. Como estava na lei do Senhor, ela foi pegar as espigas que caía da colheita de umas terras que pertenciam a Boaz. É Boaz mesmo, né, Rafa?
Então, estava na lei que é o seguinte, quando você fizer a sua colheita, as espigas que caem no chão você não vai pegar. Deixa para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. Você vai apanhar um fruto, você vai chacoalhar a árvore, chacoalha. O que cair, você pega. O que ficar lá, deixa para o órfão, para a viúva. Isso é lei. Encerra? Não tem? Nós não precisamos fazer mais isso? Não, a lei continua. Então, a lei moral, que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus e com o próximo, ela está intacta e está em vigor. E às vezes Jesus até dá mais uma apertada. O que foi dito aos antigos? Que olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo. A lei já mudou, e é isso que nós vamos ver. Algumas coisas foram mudadas. Algumas vezes permanecem. Outras, do mesmo jeito que está escrito, como honrar pai e mãe. É uma lei que não foi mudada, não matarás. Aqui não está dizendo que não é para você matar a faca, mas você pode matar a paulada. Não, não é para matar nada, não mata. Não matarás. Tem alguns que vai até além disso. Não é para matar, mas não é para matar o homem, não é para matar animal, não é para matar nada. Aí as pessoas já usam vai mais ao extremo, né? E se a gente for ver bem, faz sentido, né? Mas nós não vamos entrar nessa questão agora. Então, algumas coisas que mudaram, que teve na nova aliança, mudou. Então, morremos para a lei. Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro. Então, morremos para a lei, deixamos de ser servo da lei, mas continuamos sendo servo de alguém. Então, a lei sempre permaneceu, sempre vai ter lei para você ser servo. Não é dizer, ainda bem que a lei se foi, nós somos livres. Não, você está livre da lei. Da lei nós não precisamos mais, porque nós não somos justificados na lei. Mas você é servo de uma outra lei, que é a lei de Cristo. Olha lá. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos dar frutos para Deus. Então agora nós somos servos de Cristo. Então existe Cristo, tem também as suas leis, seus mandamentos, suas ordenanças. Nós deixamos de ser servo da lei, eu estou falando nós, mas nós não observávamos, porque nós sempre fomos gentios. Nós já conhecemos direto a lei de Cristo. Mas Paulo, escrevendo aos romanos, para os judeus, era difícil se dizer para um judeu que ele não precisava mais observar a lei. A lei de Moisés, com a ênfase que eles davam. E Paulo ele vai explicar que a lei moral, ela continua. A lei moral, a lei que trata o relacionamento do homem para com Deus, ela continua. E a lei que expressa o seu relacionamento com o seu próximo, continua. O que mudou? O que teve fim? A lei cerimonial, porque teve o cumprimento na chegada do Cristo. Amém? Até aqui tudo bem, gente? Está dando para entender? Então vamos lá. Segue. É esse? Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Então, quando diz que a lei mata, mas o Espírito vivifica, que a lei, ela lida sem a graça, a lei que foi dada, ela leva a gente à morte mesmo. Porque a lei é para isso, é para denunciar aquilo que nós somos. Então a lei, ela mata, a lei ela vai dizer para você, olha, se você não cumprir, você é réu de juízo. Então a lei mata. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Mas hoje existe uma lei que você tem que cumprir, mas é uma lei que é gravada no Espírito. Eu vou explicar melhor para os irmãos entenderem. A lei de Moisés, ela foi escrita em pedra.
Moisés, como primeiro legislador, ele escreveu a lei de Deus em pedra. Estava lá. As pessoas liam a lei e tinham que cumprir. Mas Deus tinha feito uma promessa, e essas promessas nós vamos ver que Moisés, ele fala que Deus levantaria um profeta maior do que ele, um outro legislador, alguém muito maior do que ele. Moisés já dizia isso. Hoje eu trago a lei para vocês, mas haverá alguém que fará muito mais do que eu. Os profetas, eles vêm trabalhando essa temática de que haveria alguém que viria. Jeremias vai falar que Deus tiraria o nosso coração e daria um coração de carne. Então, quer dizer o seguinte, que as leis dadas por Moisés foi escrita em pedra. Mas a lei, e essa lei escrita em pedra, a letra mata. Porque ela vai de encontro com aquilo que nós somos. Porque a lei, ela nos direciona e nos revela aquilo que nós somos. E consciente daquilo que nós somos, a lei denuncia aquilo que nós somos, pecador, pecado. E o salário do pecado é o quê? Então a letra, ela mata. Não é que... E as pessoas entendem tudo errado. A letra mata, irmão. Então você não pode ficar lendo muito porque a letra mata. É isso que a Bíblia está falando? A letra mata, é isso? É ler o bastante? Não, não é isso. Não é isso que está dizendo. Está dizendo que a letra, a lei que foi escrita em pedra, ela não justifica você. Porque o cumprimento da lei é levar você para a morte. Porque a lei denuncia e revela o caráter de Deus e revela quem você é. E quem que você é? Pecador. E o salário do pecado é o quê? A morte. Então está certo. Mas a lei do Espírito é gravada em nosso coração. É a graça de Deus. É relacionado com o perdão. Os irmãos estão entendendo? Então vamos lá. Fomos libertos da maldição da lei, de não cumpri-la. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então aqui está falando da promessa, ou seja, a promessa de Deus, ela não vem através da lei, do cumprimento da lei. Se vocês obedecerem à lei, lá na frente vocês vão herdar a bênção. Não foi isso que Deus falou para Abraão, foi? Não. Abraão nasceu antes da lei, mas Abraão creu. O que nos faz herdeiro da promessa não é o cumprimento da lei, mas é entender que é a fé que Abraão teve que fez com que a graça de Deus chegasse até nós. Abraão, ele nasceu antes da lei. Ele não tinha lei para ele cumprir, mas ele sabia. Ele tinha o entendimento, ele tinha fé. A lei moral existia para ele, ele tinha fé. Ele foi um homem justificado pela fé. Não foi porque ele cumpriu a lei, porque não tinha lei. Então nós somos herdeiros do quê? Porque nós cumprimos uma lei? Não. Nós somos herdeiros da promessa por causa da fé de Abraão. Amém? Vamos lá? Hoje estamos sem lei? Uma pergunta. Então, como eu falei, a lei acabou, nós estamos sem lei? Não. Hoje nós temos uma lei que rege as nossas vidas, que é chamada lei de Cristo. Então vamos lá. Textos que podem sugerir isso. Romanos 3:21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Qual lei, então, que veio de Deus? A lei de Cristo, a lei do amor. A justiça de Deus agora, ela não é manifesta através dos feitos da lei, mas é através do amor. Por isso que a Bíblia fala que aquele que ama, cumpre todas as leis. Será que Jesus ele observou 613 pontos da lei para cumprir e não pecar? Porque Jesus não pecou. Jesus não teve pecado. Jesus observou 613 pontos da lei, foi observando, bom, aqui eu tenho que não fazer isso. Então, Jesus acordava com a disposição de não fazer.
Bem, agora eu não vou fazer isso. Não. Jesus, ele é amor. E o amor de Jesus está relacionado com a sua obediência. Filipenses vai falar isso, que ele se fez homem, ele desceu, ele aprendeu a obedecer, a obediência. E foi obediente até a morte, e essa morte de cruz. Então, o cumprimento da lei na vida de Jesus foi através do amor e da obediência. É a única coisa que Deus olha em nós. Amor, fé e obediência. Eu vou cumprir a lei. Não adianta você levantar e falar, eu nunca mais eu vou fazer isso. Não faça isso. Eu juro por Deus, não pode nem jurar. Quanto mais, nunca mais. Não. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei. Paulo falando, né? Embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Então, aqui alguns versículos justificam que Paulo ele viveu expressando que quando Paulo fala que eu estou sem lei, ele está dizendo que ele não vivia a lei, aquela lei cerimonial, aquela lei que vinham sendo cumpridas pelos judeus. Ele não vivia, mas ele estava sob uma lei. E ele dizia, essa lei era a lei de Cristo. Eu agora sou servo de Cristo. Eu não sirvo mais a lei. Eu não sou obrigado mais a seguir os preceitos da lei. Da lei que eu estou falando, irmãos, nós temos que entender que a lei ela é dividida em duas partes. Volto a falar. Cerimonial e a lei moral. A lei que não teve cumprimento em Cristo, a lei que não tinha um fim profético, a lei continua, porque é uma lei moral. A lei que teve o cumprimento em Cristo, essa nós não precisamos servir mais. O apóstolo Paulo vai dizer, hoje não existe mais, não precisamos fazer mais separação de dias, como a lei ordenava, que nós devíamos fazer separação de dias. Hoje nós não precisamos fazer mais, hoje você não precisa sacrificar mais. Hoje as festas que tinha, você não precisa participar mais das festas, que eram aquelas festas de Pentecoste, Hoje a Páscoa, você não precisa matar um cordeiro pascal. Mas na nova ordenança, Jesus fez, olha, qual que é a nova ordenança? Jesus tirou todas as festas, mas deixou uma. Para que nós pudéssemos lembrar. É uma festa, é um memorial. Todas as vezes que vos reunirdes, vocês vão lembrar que na antiguidade se morria um cordeiro por causa do pecado de vocês. Agora, na nova aliança, sou eu. Eu sou o cordeiro pascal. Amém? Então, continua. É sobre essa lei que Paulo está falando. Agora, temos textos que negam isso. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Quer dizer, o cumprimento da lei é o amor. Como que eu amo o próximo? Eu tenho que olhar no próximo e falar, bom, eu não posso desrespeitar o próximo, não posso fazer isso com o próximo. Não é mais fácil você falar assim, olha, eu preciso amar o meu próximo. Amar da mesma forma que eu me amo. Porque se eu amar o meu próximo, eu estou seguro que tudo que a lei pede em relação a ele, eu vou cumprir. Então é mais fácil você colocar o amor, é você amar. Porque aquele que ama, cumpre todas as leis. Hebreus. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés, morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, o que quer dizer esse texto? Olha lá. Com mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou os pés ao Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei outra vez, o Senhor julgará o seu povo.
Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então aqui está dizendo que na lei de Moisés, quando você desrespeitava a lei de Moisés, você era réu de morte. E hoje, quando você se desrespeita a lei de Cristo, se você pisoteia, que você profana. E o que é profanar? Essa palavra profanar é uma coisa muito interessante. O que é profanar? Tornar algo profano. É você misturar o que é santo com o que é impuro. Misturou, profano. A nossa adoração, ela pode ser profana se você misturar o santo com o que é santo e misturar com o que é impuro, você tem o que é profano. E o que é profano, Deus abomina, né? A incapacidade e não a responsabilidade de obedecer foi removida pela mudança da natureza proporcionada pela obra de Cristo em nós. Então aqui nós temos algumas coisas que diz sobre essa mudança, né? A nova aliança, na antiga aliança, a lei foi dada para ser obedecida. A não obediência implicava em juízo, mas o homem não tinha condições de obedecê-la. O homem não tinha, porque ele é aquilo que eu disse, a inclinação do homem já era errada desde a sua formação. Mas a lei, ela estava indicando alguém. É como se, e é interessante, né? A gente sempre vai parar no indicador. É como se eu mostrasse a lua é linda, maravilhosa. Naquele dia, lembra, Edna, que nós vimos a lua? Eu não esqueço aquele dia, né? Tentar tirar foto. E daí, nós mostramos com o dedo, olha lá a lua. E a turma ficou olhando o dedo e falou, que dedo é esse? Dedo com uma unha curvada, dedo cheio de ruga, dedo. Você fica no dedo. Olha o que o dedo está apontando, não é para você olhar no dedo. Essa é uma forma que as pessoas erraram em observar a lei. Porque a lei indicava Cristo. Então, toda vez que o homem olhava para a lei e quisesse cumprir a lei do jeito que estava escrito, ele não conseguia. E ele não conseguindo, qual que era o resultado disso? Morte. Mas para ele não morrer, Deus então fez o quê? Então você se sacrifica. Para você não morrer. O animal morre no seu lugar. E daí o homem gostou da ideia. Ele falou, opa, mas então tá jóia. Então eu posso continuar fazendo o que eu sempre faço e trago o animal e o animal... Qual que é o espírito da lei? É você olhar para aquele animal, se você pudesse, e falar assim, olha, mas o que esse animal tem a ver com as minhas transgressões? E a lei estava apontando justamente para isso. Para você ter um olhar diferente, não é para você olhar no dedo, é para você olhar para o que o dedo está indicando. E a lei sempre indicou misericórdia, bondade, justiça e amor de Deus para com o homem. Amém? A nova aliança. A palavra ainda deve ser obedecida. A não obediência ainda implica em juízo. E agora o homem tem condições de obedecer. A obediência, agora, não é mais você obedecer à lei, mas é você obedecer a Cristo, que tem a ver com o quê? Sua santidade. Eu não vou fazer isso. E hoje você tem condições de falar não, eu não vou fazer. Se você fizer, você sabe que tem um advogado, um juiz sobre você, né? João fala que nós não devemos pecar, mas toda vez que nós viermos pecar, não adianta você trazer cordeiro. Tá bom, isso aí já foi, isso aí não existe mais. Mas você tem um advogado fiel e justo para te perdoar. Amém? Eu tenho 5 minutos. Então, só lembrando os irmãos aqui, que a lei cerimonial, ela teve o seu fim quando Jesus veio. Quando Jesus se manifesta, quando Jesus inicia seu ministério, com João Batista, e João Batista olha e fala, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A partir de então, já se inicia a substituição,
A lei não teve fim, ela foi substituída, ela teve um cumprimento. Algumas leis, Jesus, não é que Jesus mudou, Jesus trouxe o sentido. Como, por exemplo, como nós já falamos, não matarás. Qual que é o sentido disso? É para o homem olhar para o seu semelhante e não matar. Ah, mas ele irou contra ele. Então, e daí Jesus vai falar, Jesus vai lá, Jesus vai na raiz, Jesus não trata, isso é importante nós aprendermos também, que Jesus não vai tratar sobre a consequência do fruto proibido comido, a consequência do fruto, da desobediência do fruto, não, Jesus não quer, o fruto, a consequência nós já sabemos o que é. É você, é eu, é aquilo que nós somos. Jesus ele vai trabalhar, é a raiz, é o coração, é aquilo que Jesus quer mexer. É dentro. E isso tem a ver, irmãos, com obediência. Isso tem a ver com amor. Amém? Eu acho que tá bom. Só. Amém?